Olá, começa aqui o Religare Conhecimento e Religião. Desde os primórdios da vida em sociedade, a religião sempre trouxe consigo uma perspectiva política. No mundo contemporâneo, essa influência tem se tornado cada vez maior e impacta o processo de decisão pública até em estados laicos. No Religare Conhecimento e Religião de hoje, eu converso com Paulo Sérgio Araújo. Ele é filósofo, cientista da religião pela PUC Minas, doutorando em Ciências da Informação pela Universidade Fernando Pessoa, na cidade do Porto, em Portugal, e autor do livro Religião na Esfera Pública Política, uma dialética inacabada do processo de secularização. Seja bem-vindo, Paulo, é um prazer receber você aqui. É um prazer também para mim, Flávio, e fico muito agradecido por essa oportunidade em estar falando sobre esse tema tão importante na atualidade. A alegria é nossa de receber você aqui. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br. Pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa os vídeos das entrevistas. Assista a esses vídeos quando quiser, compartilhe entre seus amigos. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Bem, nós vamos conversar, Paulo, sobre esse seu livro, Religião na Esfera Pública, Política, uma dialética inacabada do processo de secularização. Ele foi publicado pela editora Prismas. Quero dizer para o telespectador e agradecer a você por ter deixado um exemplar para sorteio. Você pode escrever para a nossa equipe através do e-mail religare@tvhorizonte.com.br. Mas, Paulo, falando sobre esse seu livro, como é que você apresenta esse debate no momento em que sociedades seculares e sociedades não tão secularizadas assim estão vivendo um conflito tremendo, com dimensões aí internacionais? Fala um pouco sobre esse livro e esse contexto para nós, por favor. Exatamente, Flávio. Essa ideia da pesquisa ela começou há muito tempo atrás, por volta lá de 99, 2000, quando investiguei sobre fé e razão em Santo Agostinho. E sempre fiquei muito mexido e com questionamentos nessa relação, muitas vezes conflituosa, muitas vezes com pequenas aberturas para diálogo, mas na atualidade se tornou um tema importante a ser pensado, investigado e também na perspectiva de construção de mecanismos que possam colaborar para uma integração. Tendo em vista que são dimensões humanas essencialmente importantes. E aí eu comecei por volta lá de 2000, 2001, estudar esse autor que tem uma preocupação, e aí ele tem um viés interessante e interpretativo, que é essa ideia de se pensar formas de integração social. E pensar também formas democráticas de direito que possam colaborar para que essa integração possa acontecer nas sociedades. E aí já é o seu estudo sobre Habermas. Sobre Habermas, né? E durante todo esse longo tempo, eu me debrucei a estudar esse autor, a conhecer o seu marco teórico, porque o Habermas é um autor multidisciplinar e, ao mesmo tempo, por tratar de temas diversos, às vezes até que tenham ali divergências, mas ele tem um fio condutor, um marco condutor, que é a sua própria teoria da ação comunicativa, que tem como condição estabelecer possibilidade de diálogo onde todos possam se entender entre si e tenha o telos ou o fim, o entendimento. Então, essa preocupação com a democracia, a preocupação com a integração social e essa ideia primeira lá da relação entre fé e razão, que me impulsionou lá atrás na filosofia, no meu curso de graduação, me fez pensar como que essa integração dentro de uma sociedade democrática de direito, ela pode acontecer. E para a construção de uma pesquisa, qual seria o viés ou uma temática norteadora que pudesse perpassar, primeiro, um contexto histórico, tratando essa relação entre razão e entre fé, entre Estado e entre religião,
não é? Então, estudando recentemente as obras do Habermas, que muitos autores, Eduardo Medieda trabalha um pouco isso, que a partir de 2000 o Habermas passa a se dedicar ao tema religião e política. Não é? E vai percebendo, de modo especial, depois do atentado de 11 de setembro de 2001, como que a religião ela tem uma força, como que a religião ela está profundamente viva e que é extremamente relevante discuti-la a partir de um viés político, a partir de uma filosofia política. Não é? E pensando um pouco nessa ideia, não é? Ele escreve um livro chamado O Ocidente Dividido, não é? Onde ele começa a fazer uma análise que há uma dúvida acerca dessa secularização desse Estado laico americano, não é? O estadunidense, não é? Em relação ao próprio processo de secularização vivido pela Europa como um todo. Né? São modelos distintos. São modelos distintos e ele começa a colocar questões principalmente com a presença de fundamentalismos protestantes, não é? Neopentecostais dentro dos Estados Unidos, que influencia profundamente e que influenciou profundamente a própria eleição lá naquele contexto de George Bush. Né? Agora, esse é o pano geral, né, da sua pesquisa, o pano de fundo geral da sua pesquisa. Agora, falando no horizonte do debate entre sociedades seculares, secularizadas, e sociedades não secularizadas, é possível, a partir do horizonte da sua pesquisa, pensar um pouco sobre esse problema, porque nós não vivemos um planeta secularizado, nós temos sociedades secularizadas, sociedades não secularizadas. E parece que está havendo aí um conflito sério entre esses dois modelos. É verdade. A partir da pesquisa, não é? Porque eu estou olhando com a lente do Habermas, não é? Sim. Então, ele indica que há a possibilidade. Mas o Habermas, no seu método, ele chama isso de uma reconstrução discursiva, que é, na verdade, pegar uma determinada temática, utilizar-se de diversos marcos teóricos, apropriar desses marcos teóricos a partir da perspectiva que ele analisa como sendo aquilo que é o seu viés condutor, que é a teoria da ação comunicativa, não é? Ele passa, obviamente, a enxergar, e aí utiliza-se como um método, como se fosse um método freudiano, né? Ele se tem um problema, então estamos vivendo um problema. Ok, mas esse problema é a ponta do iceberg, não é? Então existe uma raiz histórica por trás desse fato, não é? Então o que estamos vivendo é como se fosse uma febre e precisamos buscar a causa e onde foi que começou esses sintomas para que essa febre aí agora, como os atentados terroristas, eles vêm se apresentando na sociedade contemporânea. E aí ele vai buscar uma origem disso lá atrás, né? E aí é o fio condutor que eu vou aí construir essa pesquisa e que depois, obviamente, vai dar origem a esse livro, da religião na esfera pública, não é? Sim, sim. E qual é, então, a raiz dessa febre? Pois é, utilizando, lembrando que eu acabei de dizer agora há pouco que ele utiliza do marco teórico de diversos autores. Sim, sim. E ele utiliza da dialética hegeliana, né, onde ele busca colocar em cada ponto, ou numa tese, numa antítese e numa possibilidade de síntese, esses grupos conflitantes. E ele vai voltar lá no início, no início da modernidade, onde que de modo especial, ainda antes, lá na Idade Média, a religião era responsável por dar sentido, significado ou dar essa força, dessa razão na esfera pública, nessa esfera social. Né? E o Habermas, quando fala de esfera pública, ele está dizendo exatamente nesse lugar público em que as pessoas debatem e decidem determinados pontos que possam servir, a partir de então, de ordenamento social. Então, é o espaço do parlamento, né? Por isso que é uma filosofia política, é o espaço das discussões em que se tenha como esse norte essa organização, essa integração da sociedade que eu falei um pouco antes. Então, e para buscar essa origem, então ele pega então lá na Idade Média a tese, esse lugar
da tese hegeliana apresentado pela religião, que é a responsável pelo ordenamento, e depois vem uma razão moderna a partir do século XVII, com as revoluções diversas, científicas, religiosas, não é, de cosmológicas, e como uma antítese a essa religião, Sim. e todo o processo histórico que já conhecemos sobre essa separação entre religião e Estado, como esse ponto de antítese. E o terceiro momento, então, seria? A possibilidade de um diálogo, que é uma possibilidade de síntese, e por isso que até o tema do livro fala disso, dessa dialética inacabada, porque ele localiza agora, na contemporaneidade, esses problemas que estamos enfrentando, como essa necessidade de construção de uma síntese, e uma síntese só possível a partir de um diálogo dentro da esfera pública, dentro dos espaços de deliberação e de decisão. Nós estamos terminando esse bloco e, na sequência, assim, parte desse debate ocorreu entre Habermas e Joseph Ratzinger, ali por volta de 2005, salvo engano. Não? 2004. 2004, perdão, obrigado então pela correção. E, enfim, é uma tentativa de diálogo entre um religioso e um secular, embora ele fale do pós-secular, né? Pós-secularismo. Mas isso vamos deixar então para o segundo bloco. A nossa conversa aqui pretende apresentar o seu trabalho para o telespectador. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já.